Bom dia, eu sou o David Vieira e eu, junto com o meu grupo, a gente irá apresentar o nosso trabalho sobre a região Sudeste. Bom, o primeiro tema que irei apresentar serão os estados que compõem a região Sudeste, que são eles: São Paulo, com a capital de mesmo nome, Rio de Janeiro, também com a capital de mesmo nome, Minas Gerais, sua capital é Belo Horizonte, e, por último, Espírito Santo, com a capital Vitória. Vegetação da região Sudeste. A região é predominantemente recoberta por floresta tropical atlântica, a famosa Mata Atlântica, mas que foi amplamente defasada ao longo dos tempos. Hoje, para se ter uma noção, restam apenas 7% do total original de Mata Atlântica em todo o Brasil. Existindo esses 7%, pois são protegidos por lei, sendo parques ambientais, reservas ecológicas, estações biológicas, onde o ser humano basicamente não tem acesso. Nas regiões interioranas do Sudeste, a presença de cerrado é uma constante. No norte de Minas, é possível identificar já a Caatinga, região predominante do sertão nordestino. E nas áreas mais altas dos estados, nas regiões de serra, onde as temperaturas são mais baixas, há a presença de mata de araucária. O clima na região Sudeste. São muitos tipos climáticos nos estados da região Sudeste. Temos a presença do clima tropical semiárido ao norte de Minas Gerais, que é o clima do sertão nordestino. Já o clima subtropical é típico da região sul de São Paulo. Nas áreas mais altas, tanto nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, segue o clima tropical de altitude. De modo geral, os climas mais úmidos estão próximos ao litoral, por função da maritimidade. O relevo da região Sudeste. Ele é caracterizado quando a gente considera aquela classificação dos domínios morfoclimáticos, por marés de morros. É comum a presença dos planaltos serranos, por isso o nome marés de morros. Então, o relevo acidentado do Sudeste, ele segue basicamente 3 estratificações: a planície costeira, o planalto atlântico e o planalto meridional. A hidrografia da região Sudeste caracteriza-se por ser um grande centro dispensor de águas que se dirigem para outras regiões, abastecendo várias bacias hidrográficas. A maior parte dos rios da região é de planalto, portanto com grande potencial hidrelétrico. A Bacia do Paraná é a mais importante da região Sudeste e destaca-se como a de maior potencial e aproveitamento da região. O Sudeste produz mais da metade da energia elétrica consumida no Brasil. A Bacia Hidrográfica do Atlântico Sudeste corresponde a uma das 12 regiões hidrográficas do Brasil. Ela é formada por diversas subbacias, das quais se destacam Bacia Paraíba do Sul, Bacia do Rio Doce, Bacia do Rio Itapemirim e outros. As usinas hidrelétricas mais importantes instaladas na região são Henry Borden, Paraibuna, Funil, Aimoré, Nilo Peçanha, Mascarenhas e Porto Estrela. Os rios encaixoeirados da região contribuem muito para o grande número de usinas hidrelétricas. Pode-se destacar algumas bacias, como a do Paraná, formada pela junção dos afluentes dos rios Paranaíba e Grande. Algumas das maiores usinas do país localizam-se nesta bacia hidrográfica, como a de São Simão e Três Marias. O Sudeste possui vários rios importantes, como o Rio Tietê, Rio Paraíba do Sul, Rio Paraná, Rio Doce, além da nascente do Rio São Francisco, na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Economia da região Sudeste. Quando a gente fala da região Sudeste, ela sempre é um destaque no que se diz respeito à economia brasileira. Hoje, é bom lembrar que mesmo com o processo de desconcentração industrial ocorrendo, a região Sudeste, embora ela não atraia tantas indústrias como ela atraiu, ela não deixa de ser a região central do Brasil nesse quesito. Ela é a sede das grandes empresas, ela também concentra hoje os grandes vetores da globalização e é nela que estão as sedes dos maiores bancos, que está a produção de tecnologia das universidades mais concentradamente.
Além disso, São Paulo e Rio de Janeiro, cidades da região Sudeste, se encontram dentro da categoria de cidade global, sendo as únicas do Brasil a se encaixarem nesse quesito. O Sudeste é a região mais rica do país, onde os 4 estados da região juntos correspondem 56% do PIB brasileiro. Essa grande concentração de riquezas e de formação de riquezas na região se dá basicamente em função do seu histórico, podendo destacar os capitais gerados pela cafeicultura, os quais depois foram capitais que financiaram a indústria, e o fato que ao longo de todo o século XX, a região Sudeste recebeu políticas públicas de incentivo e crescimento econômico. Então, ela foi mais favorecida ao longo da história e, consequentemente, até hoje se mantém assim. Principais atividades econômicas. As principais atividades desenvolvidas na região Sudeste são a indústria, a agropecuária, sendo altamente desenvolvida, o turismo, a produção de ciência e tecnologia, que se desponta hoje na globalização como atividade importante, e a mineração, que se estabeleceu lá desde o século XVIII e se mantém até os dias atuais. Demografia da região Sudeste. A população dessa região é de 89.012.240 habitantes, segundo o IBGE de 2020. Sozinha, a região Sudeste concentra 44% do total da população brasileira. Esse número cresceu ao longo do tempo porque desde o início do século XVI, lá em 1532, foi fundada a primeira vila de portugueses na região, a Vila São Vicente. E a partir disso, a região começa a receber pessoas em função dos ciclos econômicos, da extração do pau-brasil e do ciclo do ouro, atraindo indivíduos não só de Portugal, mas também de outras partes do Brasil. Durante todo esse início da colonização, esse início do povoamento da região Sudeste, toda aquela área era povoada por povos indígenas que praticamente desapareceram. Foi ao longo do século XX que a região realmente deu um pulo em relação ao número de habitantes. Ela vai receber gente de todos os lugares do Brasil, induzidos basicamente pela industrialização. A atividade industrial foi, sem dúvida, a grande responsável pelos altos índices de imigração interna que o Brasil apresentou no século XX, e o Sudeste foi o maior alvo, principalmente os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Tanto é que as 2 maiores cidades do Brasil, a capital do Rio e a capital paulista, cresceram de forma exponencial nesse período. Atualmente, no ranking dos estados, São Paulo segue como o mais populoso do Brasil, com 46,3 milhões de habitantes, seguido de Minas Gerais, com 21,3 milhões de habitantes, e é em terceiro lugar o Rio de Janeiro, com 17,4 milhões de habitantes. A cultura da região Sudeste ela é resultado da miscigenação de vários povos que passaram pelo Brasil, os europeus, africanos e indígenas. E dependendo da região onde você estiver, vai prevalecer um pouco mais a cultura de um povo específico. A dança, por exemplo, é um ótimo exemplo disso, que o samba que hoje conhecemos teve muita influência africana, misturado com o nosso modo de vida. Outras danças muito conhecidas também tiveram seu berço na região Sudeste. Foi exemplo como batuque, ciranda, capoeira e entre outras danças. Outro pilar importantíssimo da cultura do Sudeste é a música, que tem estilos conhecidos como samba, bossa nova, funk e pagode, que geraram cantores conhecidos no Brasil afora, como Chico Buarque, Elis Regina e Tati Quebra-Barraco. E juntando a música e a dança, temos o evento mais popular do Brasil, o Carnaval, conhecido como um dos cartões postais nosso para o mundo. E todas as 4 regiões fazem um desfile anualmente, trazendo milhões de pessoas às ruas.
A culinária da região Sudeste é bastante rica. Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, estão na lista dos melhores lugares para comer, devido às diversas opções gastronômicas. A variedade gastronômica surgiu principalmente por causa da chegada de imigrantes, dos colonizadores e também dos povos que já residiam no Brasil. A culinária do Rio de Janeiro possui uma influência muito forte dos pratos portugueses e também uma enorme variedade, desde frutos do mar à feijoada. A culinária de Minas Gerais é muito elogiada, por isso possui diversos restaurantes de comida mineira, representando-a por todo o país. É a típica comida caseira, formada por feijão, milho e carne de porco. Além do feijão topeiro, o tutu com torresmo, a couve à mineira e muitas outras novidades. Um dos famosos alimentos produzidos no estado é o queijo de Minas, que ganhou popularidade em todo o país. Além disso, não podemos esquecer de citar o clássico pão de queijo mineiro. A cidade de São Paulo também é conhecida como a capital gastronômica, por ter milhares de restaurantes que representam a culinária do país e do mundo inteiro. Tem de tudo e mais um pouco, mas existem também os pratos mais tradicionais e típicos da cidade. Os italianos foram os que mais contribuíram com a formação da culinária paulista, com pratos populares como nhoque, cannelloni, lasanha, pães e etc. E por último, a culinária do Espírito Santo, que é caracterizada pela culinária capixaba, por pratos com frutos do mar e peixes como arroz com camarão capixaba ou peixe ao molho verde. Além disso, a gastronomia está baseada em várias culturas, como por exemplo a indígena, a europeia e a africana. Um dos pratos mais típicos e mais populares do estado é a moqueca capixaba, feita com peixe, camarão e tendo como principais temperos coentro e urucum, que pode ser servida em panelas de barro. Ela partiu.